Olá pessoal, bem-vindos ao canal Narrador de História. Hoje vamos falar sobre a famosa cidade da Babilônia. Ficava próximo às margens do rio Eufrates, na região que hoje pertence ao Iraque. Como muitas caravanas de diferentes povos cruzavam a região, a cidade passou a receber diversas influências religiosas, sociais e culturais. Logo passou a crescer e poder. A cidade possuía vários canais de água que fluíam por quase todo o interior da cidade. Essa água supria diversas necessidades da população. É possível que em seu auge a Babilônia tenha sido a maior cidade do mundo, e lá existiam os famosos jardins suspensos que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com o florescimento de sua economia, os babilônios passaram construindo estátuas, templos e monumentos ricamente detalhados. A estrutura do governo babilônico era comandada por nobres de diferentes famílias e por ser um deles religiosos. A origem do nome Babilônia é uma adaptação da língua grega. O nome original vem da língua Cátia Fabelanque, cuja tradução seria Porta dos Deuses. Com a ascensão do rei Hammurabi ao trono da Babilônia, a cidade alcançaria uma importância ainda maior. Hammurabi foi o sexto rei da dinastia Mourita e sob seu reinado a Babilônia floresceu, dominando territórios que antes pertenciam ao Império Sumério e Acádio. Hammurabi conquistou as principais cidades da Mesopotâmia, incluindo a cidade de Assur e Nínive, criando assim o primeiro império babilônico, chamado de Império Paleo-Babilônico. Ele também criou o famoso Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis e regras. Conduta também estava escrito como aplicar as devidas punições equivalentes aos crimes cometidos. O código seguia o princípio da lei de Talião, onde a justiça era alcançada pela famosa regra do olho por olho, dente por dente. Na área militar, os babilônios aperfeiçoaram os equipamentos aquários com couraças e elmos bem trabalhados, ajustados ao corpo dos soldados. O Império de Hammurabi não durou muito tempo, desmoronando logo após sua morte em 1750 d.C. Como já era de se esperar após a morte do soberano, diversas revoltas aconteceram nas cidades que estavam sob o domínio babilônico. Durante esse período turbulento na Mesopotâmia, a Babilônia foi saqueada pelos hititas e depois governada pelos elamitas. A cidade de Assur, que estava sob o domínio dos babilônios, pertenciam aos assírios, que eram um povo de origem semita e formavam uma sociedade guerreira, conhecidos por serem cruéis e implacáveis, e nas batalhas os assírios provavelmente formaram o primeiro exército regular da história. Seus soldados profissionais, com armaduras padronizadas e já utilizando ferro em suas armas e capacetes, eram inimigos terríveis. Seus combatentes eram treinados e pagos por isso, serviam um período estabelecido em contrato. Os assírios aperfeiçoaram o uso das carruagens de guerra e eram exímios arqueiros, além de ter uma infantaria muito bem disciplinada. Eles também ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de armas de cerco. Sua maior força estava na cavalaria, onde por muitas vezes dois cavaleiros montavam o mesmo cavalo. Geralmente o combatente que estava montado atrás carregara um arco e flecha ou dardos para atingir os inimigos à distância. Os assírios eram conhecidos por não terem piedade dos inimigos capturados, e eles os torturavam e humilhavam pobres cativos. Com a queda do Império de Hammurabi, os assírios conquistaram a Babilônia e tomaram as terras-cidades dos elamitas e hititas, chegando até mesmo a tomar grandes porções de terra do grande uso. O povo do Egito. Estes feitos consolidaram o início da Idade do Ferro. O Império Neo-Assírio, que foi até então o maior império em extensão territorial já conquistado, superava até mesmo o Império de Sargon o Grande. A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive, que recebeu grandes melhorias em suas muralhas para aumentar a segurança contra possíveis ataques inimigos. O último grande rei assírio foi Assurbanipal. Ele organizou a famosa Biblioteca de Mineiro, que chegou até 22.000 plaquetas de argila com escrita cuneiforme, e é graças a elas que hoje sabemos tanto sobre os povos. O rei assírio não teve um reinado tranquilo, já que seu irmão reinava na cidade da Babilônia. Se revoltou contra ele e havia se aliado aos nobres da Babilônia e a nobres da cidade selenitas. Assurbanipal declarou guerra contra seu irmão e sitiou a Babilônia. Ao perceber que não tinha chance de sobreviver, um irmão traidor ateou fogo a seu próprio palácio, morrendo no incêndio em seguida. Assurbanipal atacou o reino dos elamitas. Ele puniu a capital, os templos e até mesmo nos túmulos foram saqueados. Todos os príncipes elamitas foram executados e com isso o antigo reino de Elam foi extinto. Assurbanipal morreu em 1627 a.C. Com cerca de 58 anos, seus filhos tentaram manter o controle do império, mas este logo entrou em declínio devido ao surgimento das contas em muitas cidades-estado no Egito. O faraó Neco II recuperou as terras egípcias que estavam sob o controle assírio.
E na Mesopotâmia o poder foi dividido entre caldeus e medos, duas tribos semitas que estavam sob o controle assírio, que era um nobre caldeu logo assumiu as rédeas do governo da Babilônia. Ele soube aproveitar o vazio de poder e iniciou ataques contra as cidades de Ur, Murdoque, garantindo assim sua posição como rei. Nabuluzar foi um forte de caráter expansionista. Ele firmou alianças com os medos e povos da Pérsia. O rei casou seu filho príncipe Nabucodonosor com a filha do rei dos Métodos em 1612. Antes de Cristo, e seus aliados sitiaram a cidade de Nível, que ainda pertencia aos assírios. A cidade foi devastada e com isso foi estabelecido o segundo império babilônico, chamado de Império Neobabilônico, e sua capital voltou a ser cidade da Babilônia na populaça. Faleceu no ano 605 a.C. com 53 anos e provavelmente vítima de algum tipo de doença, e foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, que significa novo proteger a coroa. Ele foi de fato um rei poderoso e, assim como seu pai, tinha o objetivo de conquistar novas terras e expandir seus domínios. A Babilônia, que já estava desgastada devido aos muitos anos de invasões e saques, foi totalmente reconstruída sob seu reinado, ganhando uma grandiosa muralha ao seu redor. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que foi erguido os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ele melhorou o sistema de canais de água e construiu o templo se segurar, antes a maioria dedicado ao deus Marduk. Os zigurates eram grandes templos de formato piramidal, originalmente criada pelos sumérios e depois adotados pelos babilônios e assírios. O mais famoso desses zigurates foi terminando, que esta construção é atribuída como sendo a Torre de Babel original. Sua construção teria sido iniciada por e teria alcançado impressionantes 91 metros de altura. O grandioso zigurate foi derrubado a mando de Alexandre o Grande quando este conquistou a Babilônia. O novo Império Babilônico chegou ao seu auge graças ao domínio de territórios e acordos comerciais. A gloriosa cidade da Babilônia exalava riqueza e poder. Sua fama e grandiosidade foram assaltadas por autores da antiguidade, entre eles os gregos Heródoto, fictícios. Mas Nabucodonosor não se contentaria sim, sentado em seu trono e governar pacificamente. Em pouco tempo partiu busca de novas terras para conquistar. Próximos ao mar Mediterrâneo estavam os reinos de Israel e Judá. Nabucodonosor conquistou o reino de Judá aparentemente sem sofrer muita resistência e tomou Jerusalém, que na época era a capital do povo judeu. O rei de Judá, Joaquim, foi levado como prisioneiro para a Babilônia juntamente com muitos nobres e inúmeros cidadãos de Jerusalém, principalmente aqueles que tivessem habilidades específicas como ferreiros, pedreiros e pintores.